Louvado e exaltado é o seu nome, Jesus. Eu pedi no início, lá antes do louvor, que nós fizéssemos na abertura com 1 Tessalonicenses. Eu vou pedir que você volte lá. Vai que chegou mais alguém, né? Aliás, os que chegaram depois, sejam bem-vindos no nome de Jesus, viu? E vou repetir a abertura com a mesma palavra antes do louvor. 1 Tessalonicenses, no capítulo número 5, é a palavra desta noite no nome de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo número 24. Quem vai anotar os endereços do Edson? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 24. Aleluia, Jesus. Todos chegaram lá? Vamos ler de novo? Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aleluia. Fiel. Vamos fazer nossa oração mais uma vez sobre esse versículo agora, uma mensagem da noite em nome de Jesus. Torne a sua cabeça, fale, entra na presença do Altíssimo ali com toda a intrepidez, com toda a ousadia. Você pode ter certeza, igreja, você está diante do trono de Deus nesse momento, porque Ele está assentado no trono, diante do tabernáculo, no Santo dos Santos, que é esse tabernáculo móvel aqui que nós temos com o nosso corpo. Ele se assenta no trono, Ele está sentado no nosso coração. Então pode fechar seus olhos, vai lá com ousadia, crendo que Ele está ouvindo a sua oração agora, e comece a falar com Ele, para que Ele possa dar o discernimento da palavra essa noite. Senhor Deus e Pai, por causa do nome de Jesus Cristo, nós temos essa ousadia de saber que o Senhor está ouvindo nossas orações. Haverá a mensagem que será dita esta noite sobre esse tema de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 24, onde diz que o Senhor é fiel, Senhor. O Senhor é fiel e nos chamou, e também o fará. Então testifica no coração do teu povo, mais uma vez essa mensagem, para que todos possam ser verdadeiramente libertos, e possamos sair todos daqui transformados pelo teu poder, em nome de teu Filho Jesus. Diga amém? Graças a Deus. Bom, nós vamos falar essa noite sobre fidelidade, amados. Fidelidade é a virtude, segundo a ciência, né? Nós buscamos no dicionário um resumo do que você sabe que a palavra fidelidade significa, mas eu vou trazer o resumo aqui do que a mente humana, na sua sabedoria, discerne o que é essa fidelidade. É um atributo, né? É uma virtude daquele que pratica o cumprimento das suas promessas. Olha só. Então é a virtude prática do cumprimento de promessas de quem as fez. Então, aquele que prometeu algo, ele está cumprindo na prática o que na verdade prometeu. Então isso é uma virtude. Fidelidade é uma virtude. Diga amém? Graças a Deus. E essa virtude, essa qualidade, por incrível que pareça, o homem jamais vai conseguir ter. Você crê nisso? Amados, é difícil, hein? A qualidade da virtude de ser fiel, essa qualidade só pertence a Deus. Segundo o estudo que o Espírito Santo me trouxe ao coração essa manhã, me fez ver que realmente é impossível o homem ser fiel. E você vai chegar a essa mesma conclusão. A qualidade de ser fiel, ela pertence somente a Deus, porque o homem é inconstante em tudo que faz. Vamos em Romanos capítulo 3. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai confirmar no teu coração, e você vai chegar a essa mesma conclusão até o final dessa mensagem. Não se precipite em tirar nenhuma conclusão antes da mensagem, porque o Espírito Santo vai trabalhar em nossos corações através de cada versículo, de cada passagem, para que possamos ter a convicção do que Deus está falando essa noite, que a fidelidade é uma virtude de Deus, e os homens, na sua totalidade, não conseguem ser fiel. Você vai entender isso. Primeiro, porque todo homem é pecador. Está escrito em Romanos 3, 23, que todos pecaram, e todos carecem, e destituídos estão da glória de Deus, carecem da glória de Deus. Amém, igreja? Então todos pecaram, porque todos pecaram. Não há aqui nenhuma exceção aberta, um parênteses abertos, citando que este ou aquele deixaria de pecar. Todos pecaram, e todos carecem da glória de Deus, e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas Jesus deu um jeito para fazer isso voltar, né? Nós estamos dentro da glória de Deus de novo, né? Mas vamos dentro desse foco, que todos carecem da glória de Deus. Então nós precisamos, em nome de Jesus, entender isso.
E para nós entendermos, eu quero que você faça uma reflexão. Eu não, o Espírito Santo quer que você faça uma reflexão de quantas vezes você fez promessas para Deus e não as cumpriu. Pense em qualquer coisa. Lembre, Deus vai trazer à sua memória alguma coisa que você falou assim para Ele: Senhor, se o Senhor me... pontinhos, qualquer coisa, né? Aí inclui um monte de coisa. Daqui para frente eu prometo que... pontinhos. Aí você vai incluir um monte de coisas infinitas que você, na sua história com Deus, desde a sua conversão, já aconteceu com você. E o Espírito Santo falou: pode falar isso com ousadia, que não vai haver um lá dentro que cumpriu integralmente a promessa. Em algum momento eles foram infiéis comigo. O Senhor falou: pode falar com ousadia. Quantas vezes você prometeu a mim uma situação, Senhor, se, né? Então a infidelidade aconteceu, seja grande, pequena, média, a infidelidade é igual roubo, né? Roubou, não importa se roubou uma agulha, se roubou um banco, é ladrão do mesmo jeito. Amém? Então infiel é infiel do mesmo jeito. Amém, igreja? Compreendam isso. Deus mandou trazer essa mensagem. Então, na verdade, amados, o que o Senhor quer nos fazer entender essa noite é que, se não fosse a fidelidade de Deus, olha para o irmão do teu lado, diga para ele: misericórdia. Concorda? Misericórdia, se não fosse. Imagina se Deus fosse aquele que falasse: olha, só vou ser fiel para quem é fiel comigo. Então, amados, a fidelidade de Deus, sem ela nós nem existiríamos. O Espírito Santo mandou dizer isso. Os homens vão sempre nos decepcionar, mas diga bem forte: Deus jamais. Amém? Os homens sempre vão nos decepcionar, amados, porque está na natureza humana ser infiel. Eles não conseguiram ser fiel com Deus. O primeiro casal não conseguiu ser fiel com Deus, com o seu próprio Criador. E tinha de tudo, não faltava nada a eles. Gênesis capítulo 3. Bastou alguém ir na cabeça deles. Esse alguém, você sabe quem é, né? Que nem convém no altar falar o nome dele. Vamos chamá-lo de serpente, né? Como diz as Escrituras. Gênesis 3, quando fala da queda do homem, você se lembra perfeitamente que Adão e Eva tinha tudo. O paraíso estava ali à disposição deles. Não lhes faltava nada. E o próprio Senhor andava com eles todos os dias, na viração do dia. E aconteceu? Mas a serpente, versículo 1, ora, a serpente, a mais astuta de todas as liminares, ou seja, de todas as criaturas do campo, né, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente debateu o que Deus disse, né? Ele disse no versículo de número 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, ou seja, certamente não morrereis. E o versículo 5 diz: porque Deus sabe, a serpente continua dizendo, porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher, o versículo número 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. O versículo 8 diz: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e Eva, né? E disse-lhes: onde estás? E aí você vem a revelação, versículo número 10. Eu ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondido. Versículo 11, para nós finalizarmos. Disse então Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então houve aí o que? Uma infidelidade. Amém, minha igreja? Está aí a primeira infidelidade da raça humana. E aí está muito claro que o ser humano, infelizmente, tem essa tendência, e não se iluda. O homem sempre vai nos decepcionar.
Somente Deus tem o poder de não fazer isso, porque Ele é santo. Diga amém? Quem é que nunca sofreu, amados? Nós estamos falando de fidelidade, né? Quem é que nunca sofreu uma infidelidade de alguém? Se não, vejamos, o Espírito Santo mandou eu meditar. Vamos lá, na prática comercial. Quem é que nunca sofreu um calote aqui? Quem é que nunca sofreu? Desde a sua infância, né? Ali na escolinha, entre os amiguinhos, depois cresceu no comércio. Quem é que nunca sofreu um calote de alguém? Quer seja patrão, quer seja empregado. Algum calote você já sofreu, você já perdeu algo por causa da infidelidade de outra parte. Isso na área comercial. Amém ou não amém? Infelizmente é um fato. Quem é que nunca sofreu uma infidelidade? Porque quando alguém assume um compromisso, promete, olha, estou assumindo esse compromisso, e não cumpre, é infiel. Então, quem é que nunca sofreu uma infidelidade na área comercial? Se for levantar a mão aqui, todos vão levantar a mão dizendo que todos sofreram alguma infidelidade, assim como o Senhor mandou a gente refletir. Pense se alguma vez você não prometeu algo e não cumpriu para mim. Então, todos carecem de Deus mesmo, né? Na área de relacionamentos, então, nem se fala. Quem é que nunca se decepcionou com a traição de um amigo, né? Quem é que nunca se decepcionou com a infidelidade da amizade? Quem é que nunca se decepcionou? Quem é que nunca se decepcionou, amados, com a infidelidade ou com a traição de um namorado, ou até mesmo de um cônjuge? Estou levando no extremo aqui, mas Deus mandou dizer de relacionamentos. Então nós estamos falando de fidelidade, e vimos que a fidelidade é o quê? A virtude prática, é uma qualidade prática de quem promete algo e a faz, e a cumpre. Então nós vimos que é impossível o homem fazer isso, que desde o primeiro casal eles já cometeram essa infidelidade com Deus, desobedecendo à voz do Senhor. Amém ou não amém? E agora vimos também que Deus nos faz a pergunta: quem é que nunca sofreu de infidelidade? E começou a nos fazer a pensar na área comercial. Alguém levou um calote de alguém pela infidelidade de alguém na área comercial. Aí vamos para a área de relacionamentos, nem se fala. Deus mandava perguntar, pergunte à minha igreja, quem é que nunca se decepcionou com a infidelidade de uma amizade? Porque os homens sempre vão cometer essas falhas com a gente. Quem é que nunca teve um relacionamento onde houvesse uma infidelidade do namorado, e tem algum até um extremo, que é do cônjuge, né? Na política, então, é muito mais fácil a gente perguntar qual o político que você não se decepcionou até hoje, para você citar um, do que perguntar quantos que decepcionou, porque infelizmente acho que hoje é impossível, né? Cada dia mais nós estamos vendo aí que eles são infiéis ao que prometeram, porque vimos lá no início que o tema de hoje é falar sobre fidelidade, e vimos que a fidelidade é a prática, é a virtude, a qualidade da prática de algo que se promete, ou seja, é a prática, o cumprimento de promessas de quem fez, ou seja, é a prática do cumprimento das promessas. E vimos agora que na área política, então, misericórdia. É mais fácil nós perguntarmos qual político que não te decepcionou. Então, talvez você não saiba, mas daqui a pouco a Lava Jato vai te decepcionar também. Enfim, vamos seguir, né? Então aí são... Mas existe a pior das infidelidades. O Senhor falava no meu coração, existe a pior das infidelidades, é ser infiel a Deus. E o que mais nós vemos é pessoas tentando justificar-se diante de Deus pela sua infidelidade. Se não, nós vejamos alguns exemplos. Havia culto na sua igreja. Você não conhece aonde você congrega, se você é um visitante. Havia culto, você faz parte ou fazia parte de um corpo da igreja. E há um voto que você faz com Deus quando você aceita Jesus, servido. E Deus então abre oportunidades para isso, né? Entre elas, congregando, para que nós possamos ali, junto com todo o corpo, servir a Deus. Amém, amém? Então Deus falava, vamos lá. Quer ver como todo mundo é fiel? Quantos cultos na sua igreja você já faltou? Não só por necessidade, porque a necessidade não é negligência, é uma necessidade. Amém ou não amém? Mas com a questão da negligência, ou simplesmente porque não estava disposto aquele dia ou disposta. O Espírito Santo falava no meu coração, quantas vezes Deus deixou de ser as primícias na sua vida? Lá no início você não olhava para o cansaço, agora começou a olhar para o cansaço, começou a se justificar
pela disposição. Sendo de quando você estava no mundo, o Espírito Santo falava no meu coração, trabalhava como se trabalha até hoje, e muitos desses que deixam de estar na casa de Deus, no dia de culto, trabalham e chegam à noite, tem uma disposição enorme para ir para as noitadas. Só você retornar a sua, mas eu era mais jovem, daqui um dia você vai estar mais velho e vai lembrar que você também era mais jovem. Na verdade, essa questão aí não existe. Eu, de vez em quando, cruzo com pessoas fazendo Cooper, e homens e mulheres de idade muito avançada. Eu vejo homens e mulheres correndo, andando, caminhando, somente no verão. Se você observar, tem pessoas de todas as idades. Então, essa questão de idade é muito relativo. O que é indisposição. E Deus falava no meu coração, a pior das infidelidades é ser infiel com Deus. De todas que nós colocamos aqui agora, é a infidelidade com Deus. Aí ele começou a pedir que eu desse alguns exemplos, para que ninguém fique se julgando santo, porque você está ainda no processo de santificação. Amém ou não amém? Então, o mal, sabe o que é o mal, amados? E esse é o mal da maioria dos homens pregadores na terra, e crentes, e cristãos. É que você começa a conhecer a palavra e luta contra a sua própria carne. E ao lutar contra a própria, porque a carne tem desejos, tem ou não tem, amados? E aí acontece que você resiste, luta, e aí você vê pessoas não lutando tanto, ou que já foram vencidos, ou que Deus permitiu, como também vai permitir com você, que você um dia caia. Sabe que Deus permite que caia? Como Davi caiu, como tantos homens de Deus caíram, Elias, grande profeta Elias. Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Quem mandou você vir esconder-se aqui? Quando eu disse para você, eu te enviei, agora não. Senhor, eu estou cansado, é melhor que eu perca a vida, porque olha, Senhor, não tem mais nenhum profeta, morreram todos. Você conhece bem a história. Grande profeta Elias foi se esconder, com medo da rainha. Então ele pecou, porque em algum momento chegou algo que não deveria estar nunca num profeta de Deus, naquela dimensão de profeta. Ele teve medo. O profeta Jonas desobedeceu. Então Davi, a história com Batseba, você conhece bem. Então todos esses nomes, e a morte de Urias, misericórdia, do marido da Batseba. Então todos os homens de Deus, grandes e pequenos, o Senhor permitirá que caiam, porque só o Senhor é Deus. Ele permitirá que eles sejam atacados, que sejamos todos atacados. E muitas vezes nós não vamos suportar, embora Ele só vai permitir que venha o que nós já podemos suportar. Mas tem um lado nosso, que é a velha natureza. Ela estaria ainda. Enquanto esse corpo não for trocado, é isso que Deus quer que você entenda, para que você não perca o foco de que Ele é Deus. Você é um servo dele. Nem Ele veio para julgar os homens, Ele veio para salvar. E muitos estão dando de dedo, estão lá fora falando coisas que não deveriam, se comportando como não deveriam, ao invés de amar, estão denunciando pessoas, ao invés de amá-los. Então Deus quer nos trazer a verdadeira fidelidade do amor. Você quer ser fiel a Deus? Ame a Deus acima de todas as coisas, e a teu semelhante como se fosse a você mesmo. Entende, igreja? Eu estou em espírito falando para a igreja entender que Deus permite que os homens caiam, para que eles vejam que só o Senhor é Deus. Senão os homens vão merecer a mesma glória, e os homens não merecem a glória. A glória pertence única e exclusivamente ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Amém? Senão o cristão evangélico vai deixar de adorar a imagem para adorar homens. E Deus não quer isso, amados. Então você vai sempre se decepcionar. Porque você saiu de tal lugar, porque eu me decepcionei com um homem. Você se decepcionou com um homem, então porque você tinha uma expectativa do homem. Eu me desiludi com o tal homem, mas porque você tinha uma ilusão com o tal homem, então. Porque o Deus que você serve não é Deus de ilusões. Ele nunca mentiu na palavra dele. Mas você se decepcionou porque você tinha uma expectativa acima da palavra de Deus. Iludiu-se. Maldito é o homem que confia no homem. Amar o homem é uma coisa, colocar nele a sua confiança é outra coisa. Amém, igreja? Amém. Então está aí. Deus manda dizer essa noite claramente, nós estamos falando de fidelidade.
Lembrando que nós falamos lá no início, a fidelidade é a virtude prática do cumprimento de promessas de quem as fez. E recapitulando, e que o homem jamais conseguirá ser fiel. Estamos provando que o primeiro casal não conseguiu ser fiel. E eles tinham de tudo, não lhes faltava nada, mas bastou a serpente aguçá-los, astuta que ela é, induzi-los, e eles caíram e traíram a Deus. Cometeram a única coisa que não podia fazer, cometeram infiéis. Aí o Espírito Santo começa a dizer para nossos corações que não há ninguém que vai passar sem essa decepção. Todos nós um dia teremos uma decepção de fidelidade na vida, quer seja em negócios, quer seja em relacionamentos, em política então nem se fala. Mas a pior delas, nós temos que ter consciência, é que nós somos infiéis, inclusive com Deus, estando dentro das igrejas. Quantas vezes o diabo te convenceu? Ah, não é o diabo não, tudo é o diabo. Não defenda o diabo não, amados. Tudo é ele sim, amados. Tem pessoas que parecem que quer ter uma procuração para defender o diabo. Se Deus está dizendo que é o inimigo, as coisas boas são de Deus, o que não é bom é do inimigo. E se você não tem ânimo para buscar Deus, em dia que tem culto na sua igreja, alguma coisa foi lançada sobre a tua carne. Então você tem que vencer a tua carne. Diga amém? Amém. Porque um dia você tinha ânimo para fazer as coisas do mundo, comparando, guardando as devidas proporções, mas eu duvido, amado, duvido mesmo, que alguém do mundo, descansado mais que esteja, passe alguém e diga, vamos para uma festa, vamos para o churrasco, vamos para isso, vamos para aquilo. Vá, nem se for por obrigação, para agradar um amigo, para agradar uma pessoa. Quantas vezes eu estive em convenções de empresa, e aquilo para mim era chato, passar às vezes a noite, nunca bebi na minha vida, nunca vi, nem sei o que é ficar alcoolizado, a não ser na infância, nem bobagem, na minha adolescência, mas eu não sei o que é beber, graças a Deus, nunca Deus me permitiu que eu soubesse que era isso, não tenho nem a mínima curiosidade de saber o que é estar embriagado, mas eu me cansava de ver aqueles homens tudo embriagados nas convenções da multinacional, e tinha que passar 5 dias num hotel trancado, aquele monte de homem. Lá para a segunda, terceira noite, eu estava cansado já. E eles queriam descobrir que eu tocava violão, não queriam que eu tocasse violão para a Bíblia. Ficava noites e noites para a Bíblia. Então chegava uma hora que eu mas eu ficava ali, ia. E 8 horas, eu ficava até as 3, 4 horas da manhã tocando violão com eles. Que eram chefes superiores, levavam a gente para o quarto deles. Não, toca aí, vamos fazer, é verdade, amados. Eu tinha uns livros de música dessa grossura, assim, música do mundo. E eles gostavam, não sei também, essas coisas, né? E juntavam aquele monte de homem, que era proibido ficar no hotel, então andavam dentro dos quartos lá. E aí eles bebiam, eles faziam festa. E no outro dia, 8 horas da manhã, estava todo mundo na sala de reunião de convenção. Quer seja por prazer ou por obrigação, você fazia isso quando estava no mundo. Eu estou trazendo o meu problema, não estou nem colocando de vocês, uma experiência minha. E eu fazia isso. E eu tenho certeza absoluta que muitos aqui, por necessidade, também já fizeram sacrifício. Será que não é necessário a gente buscar Deus? Basta uma coisinha, pouquinha coisa, para que você seja infiel e não buscar a Deus. Isso o Espírito Santo fala no meu coração fortemente. Observe, filho, e fale isso no microfone, porque muitos são atacados e não percebem que é uma cilada do inimigo na vida deles. Sabe o que acontece quando acontece isso? O diabo vai diante de Deus e começa a te acusar. Vai diante de Deus e começa a te acusar. Olha lá, diz que é seu, diz que é sua, mas ó, está lá a sua igreja reunida, ela congrega lá, ele congrega lá, mas ele não teve coragem. Seguindo, estou dando um exemplo. Vamos para outra situação sobre infidelidade. Quantas vezes você virou a face quando bateram numa face, te ofenderam? Ótimo, se você tem virado, maravilha, nessa área você não está sendo infiel. Ah, mas igreja, quando Deus manda dizer, porque Ele sabe perfeitamente que não é bem assim. Muitas vezes, muitos, não são poucos, quando batem numa face, não quer virar outra. Muito pelo contrário, quer vingar-se. Ou mesmo se afasta da pessoa. Não, eu até perdoo, perdoo. Mas é lá e eu aqui. E se eu ver, eu mudo de ambiente. Tem pessoas que saem de igrejas, porque diz que perdoou da boca para fora. Mas na verdade, deixa de estar em convívio, achando que Deus vai fazer 2 céus.
Céus, sabe que certo? Está nos céus. Vai fazer 2 céus, um para ele e outro para essa pessoa. Porque não, Deus sabe, Deus sabe. Ele sabe quem está te induzindo a não perdoar. Ele quer que você saiba quem é que está te induzindo, porque ele fala, se bater numa face, vira outra. Amém, igreja? Porque o perdão não é o que sai da boca para fora. O perdão é quando o coração está curado, quando você não sente mais dor. Até não sei quem fala isso, que é o Cláudio Duarte que fala, o pastor Cláudio Duarte, né? Que a verdadeiro perdão é quando o coração para de doer. Aí você sabe que perdoou mesmo. Então, quando está doendo, amado, você está precisando de cura também. Você está precisando de cura. Faz campanha para você, porque você está sendo infiel com Deus. Ele está mandando você ser fiel com Ele, ser fiel até a morte. Amém, igreja? Então é apenas para você ver que você não é tão santo assim e tão santa como pensa que é. O Espírito Santo está mandando trazer a exortação mesmo, amado, para que nós entendamos que só o Senhor é digno de glória. Isso aqui não é para você sair daqui e ficar apavorado, tentar mudar. Não, você não vai conseguir. É esse o problema. Você não vai conseguir. Está amarrado você, espírito diabo. Quando eu estou dizendo que você não vai conseguir, eu estou falando em espírito. É porque homem nenhum consegue se Deus não estiver na causa. Amém, igreja? Entenda isso. A palavra diz em outra área. Então essa é outra área. O terceiro exemplo de como nós somos infiéis a Deus. O primeiro foi ausências em momentos de congregação. Isso é normal, isso é corriqueiro, né? O outro exemplo é você não perdoar. Fala que vira fácil, mas não vira coisa nenhuma. Você quer se vingar, ou você quer demonstrar mau grado. Isso não é de Deus, amados. Cristão não faz isso. Ah, mas é fácil, pastor. Isso é só Jesus. Então, mas Ele quer que você seja igual a Ele. Imite a Jesus. Vai imitar quem? Amém, igreja? Seres imitadores de Deus. Vai imitar quem? Amém, igreja? Então a palavra diz: trazer todos os dízimos e ofertas. Todos. Mas quantas vezes as pessoas tentaram barganhar com Deus? Ó Senhor, esse mês você me desculpa, viu? Não dá não. Você me desculpa, mas você sabe, né? O senhor conhece, você sabe as minhas lutas, né Senhor? O senhor sabe, né Senhor? O senhor sabe. A igreja não precisa. Oh Jesus amado, você ainda quer dizer que é fiel? Vamos continuar em frente, até o final. O Espírito Santo vai te convencer que também você é infiel e que Deus é fiel com você. A diferença está aí. Ele é fiel. Amém, igreja? Aí está a diferença, que Deus vai ser exaltado essa noite e vai cair por terra toda a mentira de Satanás. Você vê que precisa crescer, precisa andar com Deus, precisa se esforçar para que realmente você veja quem é Deus para adorá-lo. Senão vira uma coisa mecânica. Você tem que falar: olha, quando eu vou buscar Deus, eu tenho que saber que eu estou buscando um Deus de amor, um verdadeiro Deus, um Deus que é todo amor, puro amor, e que eu não sou digno do amor dele. É por isso que eu me humilho perante a Ele. Amém, igreja? Está compreendendo qual é o foco da mensagem? Colocar as coisas no devido lugar, porque é necessário que Ele cresça e nós diminuamos. Amém, igreja? Continuando então, na questão da área conjugal. Vamos voltar para a palavra agora, na área conjugal. Tem muitas pessoas que falam assim: eu jamais trairia ou trairei meu esposo, a minha esposa. Jamais faria isso. Maravilha, ótima intenção. Maravilha. Mas vamos ver o que Deus pensa sobre o adultério. Vamos ver o que Deus fala o que é adultério, para ver se tem algum santo na terra. Abre Mateus capítulo 5. Abre Mateus capítulo 5. Olha o choque que você vai ter agora. É o extremo. A mensagem hoje é o extremo, amados. Deus está levando ao extremo para acabar com esse negócio. Porque olha, amados, eu vou contar uma coisa para vocês. Há pouco eu disse sobre dízimos e ofertas. Eu vou dar um testemunho rápido aqui. Uma pessoa falou comigo ontem, falou: pastor, eu pequei contra Deus o mês passado. Eu não era nem da sua igreja. Como eu estava em outra igreja, e a pessoa não é da igreja mesmo, sabe? Mas a pessoa quis falar contra mim. Mas por que falou para mim? Você vai entender. Porque o Espírito Santo, ele sabe fazer a obra dele, né? E essa pessoa disse que esse mês, aquele mês que falhou com Deus, deu tudo errado na vida dela. A pessoa falou: pastor, eu fui, olha, se existe a frase que realmente a gente pode comer o pão criado maçã, eu comi o mês passado, porque eu sempre fui fiel desde que eu me converti. O mês passado, por arrogância,
porque tinha um problema na igreja, eu não dizimei na igreja como se a igreja fosse Deus. E aí, minha vida só andou para trás. Esse mês foi o pior mês da minha vida, no mês passado. Aí eu dobrei no joelho, pedi perdão para Deus. A pessoa falou ontem comigo. Pedi perdão para Deus, falei que esse mês, aconteça o que acontecer, eu vou separar as primícias. E fiz isso, pastor. E agora eu vou contar para você, por que eu estou falando isso para vocês? Porque essa pessoa, eu estava com essa pessoa ontem, e o Espírito Santo falou no meu coração assim: pega o que você tem na carteira. Primeiro ele mostrou um número para mim, um símbolo, um valor, uma nota. Não é pequena não, uma nota boa. Eu pego o que você tem na carteira e dei para tal pessoa. Eu falei: Senhor, mas é a única nota que eu tenho na carteira. E é uma pessoa que me pagou ainda, que estava devendo para mim. Pessoa que pagou, que eu nem lembrava. Ah, pastor, aquele dinheiro que está aqui, me pagou. Eu coloquei na carteira e falei: amém, obrigado, não precisava, não, tudo bem. Guardei o dinheiro. Aí de repente a pessoa fala: pega o dinheiro que está na tua carteira, dê para tal pessoa. A pessoa: mas é uma coisa que eu tenho aqui. É uma coisa que você vai dar. Eu peguei, amém, chamei a pessoa de um lado e falei: ó, Deus mandou entregar para você isso aqui. Pum, entreguei. E aí a pessoa começou a chorar e me contou essa história. Deus é fiel com você, mesmo na sua infidelidade. Ele só fica provando se você vai ouvir a voz dele. Ele fica testando. Com certeza ele permitiu que, não foi Deus que castigou aquela pessoa no mês passado porque foi infiel. O diabo foi lá e reivindicou direitos de trabalhar na vida daquela pessoa naquela área. Amém, igreja? E Deus não tinha o que fazer porque ele é justo. E viu que é certo o que o diabo está pedindo. Porque a pessoa ouviu a voz da serpente. De novo. Então, naquele momento, quando a pessoa dobra o seu joelho e reconhece, cansou-se, né? Todo quem tão cansado e oprimido, vende a mim. A pessoa cansou de apanhar do diabo, foi lá, dobrou o joelho e pediu perdão com o coração. Deus ouviu, não foi a boca, ouviu o coração da pessoa. Porque a oração foi sincera. Tanto é que a pessoa soluçava quando eu entreguei o dinheiro na mão da pessoa. Eu não falei: calma, está me constrangendo. Não, eu vou contar por quê. E a pessoa, depois que se acalmou, falou. Ela falou assim: isso foi o valor que eu devolvi hoje. Deus só quis mostrar para essa pessoa que não precisa do dinheiro dela. Percebeu isso? Percebeu? É você que precisa de mim. Não, você não precisa de você, diz o Senhor. Mas eu amo você, mesmo assim, e muito, a tal ponto de entregar meu filho para morrer por cada um de vós naquela cruz, diz o Senhor. Amém, igreja? Está compreendendo essa mensagem? Está em espírito? Então, voltando aqui à questão do conjugal. Alguém leva esse ponto e diz: não, mas essa área eu estou tranquilo, jamais eu trairei, eu trairia. Então vamos ver o que Deus define na palavra dele, o que é adultério em relacionamento. Porque o adultério que Deus fala aqui na Bíblia não é esse adultério do mundo aqui, não, porque é impossível. Ele fala do adultério da palavra, e sem a gente perceber, nós estamos adulterando a palavra dele. A pior infidelidade é adulterar a palavra de Deus. É essa que condena, é esses adúlteros que não vão entrar no reino dos céus. Você crê? Por quê? Porque adulterar a palavra de Deus, o que Deus fala? É trazer todos, não é aquilo que eu escolhi. Todos é todos, não é? Se ele pediu me virar alface, eu não viro, não, tá bom, eu perdoei, da boca para fora, mas ele lá, eu aqui. Está adulterando a palavra de Deus. Isso não é a palavra de Deus, né, amados? Os exemplos que eu dei aqui, mas você coloca isso em todas as áreas da sua vida, faça o que você quiser. Eu estou dando alguns exemplos para facilitar a pregação. O Espírito Santo está mandando dar alguns exemplos, mas você leva isso, estende isso aí para todas as áreas da sua vida e vê como que nós não colocamos em prática a palavra de Deus e sim adulteramos a palavra de Deus. Então na questão do matrimônio, do cônjuge, tá? Na área conjugal tem alguém que bate no peito e fala: não, eu jamais trairia, jamais trairei. Então vamos em Mateus 5, vamos ler o versículo 27 e o 28. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Todos encontraram aí? Mateus 5, 27. Eu, porém, vos digo, olha o que Jesus fala, que qualquer que olhar, atentar, aqui ele vai falar do homem para a mulher, mas é vice-versa. Hoje não existe mais isso, né, amados? Tá? A Bíblia nunca fala diretamente, quando ele fala
Quando se diz ser humano, ele envolve homem e mulher. Daqui vale para os dois sexos, né? Qualquer um que atentar, olhar para o sexo oposto, né? E cobiçá-lo, já em seu coração cometeu o adultério. Olha aí. Meu Deus, basta a pessoa olhar e achar bonito. Que bonito, pronto, já adulterou. Já está, no mundo espiritual já está, o inimigo já ganhou a legalidade de condenar, de te acusar e exigir algo na tua vida espiritual. Misericórdia mesmo, amados. Aí que está o detalhe, amados. É aí que é o detalhe. Aí cabe perfeitamente agora eu começar a entender o que os discípulos falaram para Deus, para Jesus em Mateus mesmo, capítulo 19. Vamos juntos lá. Lembre-se que essa mensagem, amados, ninguém está apontando o dedo aqui, o Espírito Santo não está mandando dar dedo a ninguém. Ele está tentando fazer você diminuir para que Deus cresça. Você tem que saber a quem você louva. Qual a grandeza do amor desse Deus, que mesmo na sua mediocridade de fidelidade, mesmo na sua pequenez de fé, Ele te ama. Amém, igreja? É esse que é o ponto. Por isso que você vai vir domingo aqui e vai se prostrar perante Ele, vai adorá-lo. É por isso que você deve acordar e agradecer pelo dia que amanheceu, pela vida e por tudo. É por isso que quando tem um prato de alimento na tua frente, você deve estender as mãos e falar: Senhor, obrigado. Eu reconheço que o Senhor que proveu para mim. Amém, igreja? Amém. Mas quantos que lembram de fazer isso? Em tudo dai graças, né? Mateus capítulo 19 cabe perfeitamente em toda essa mensagem que nós estamos pregando aqui. A mensagem que os discípulos perguntaram para Jesus em Mateus 19, versículo 25. É em outra situação, mas cabe bem aqui. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois então, ser salvo? Olha aí, depois de uma mensagem dessa aí, estou perdido, né, amados? Quem vai conseguir ser salvo? Aí Jesus então responde, versículo 26. E olhando Jesus para eles, olhando Jesus para eles, o Espírito Santo me leva a viver a situação e entender esse olhar. É um olhar puro e de amor. Jesus olha como uma criança faz uma pergunta absurda para você, mamãe, uma criança pequena que ainda não entende da vida, te faz uma pergunta assim, tão bobinha, que você acha engraçado, aquele olhar, você olha com serenidade, assim, com amor, porque é uma pergunta tão boba, tão simples, mas vem de um coração inocente. E Deus me fala: esse olhar que eu tive para com eles. Eu olhei para eles e disse: isso é impossível aos homens, mas tudo é possível para Deus. Diga amém, igreja? Você entende porque esse Deus é digno de glória, de honra e de louvor? Consegue entender agora? Irmãos, nós estamos vendo cada dia mais pessoas arrogantes pregando o Evangelho, dando de dedo, dizendo que ninguém vai subir, que ninguém vai fazer isso. Sabe, irmãos, em nome de Jesus, aquele que vos chamou é fiel para completar a boa obra. O Espírito de Deus manda dizer: lembre-se do dia que você aceitou Jesus. Ali eu te convenci do pecado, ali eu te convenci da salvação. Eu estou permitindo que você fique na terra, porque eu tenho um plano na tua vida, diz o Senhor. Eu tenho um objetivo a ser cumprido ali. E é óbvio, quanto mais tempo você fica ali, a tendência de você enfraquecer ao ver o diabo trabalhando, que é isso que acontece. O inimigo trabalha em derredor, ele fica o tempo todo em derredor, procurando quem destruir. Você vai acabar vendo situações que vai te desanimar, mas não desanime, porque o seu foco é salvação, é Jesus. Amém ou amém? O inimigo quer que você desanime. Eu ia para a igreja, eu parei de ir porque percebi muita coisa. Meu Deus do céu, você parou de olhar a palavra e começou a reparar nas coisas. Pedro, ele sucumbiu, afogou-se, porque parou de olhar para Jesus e começou a reparar na força do vento. A igreja está compreendendo, igreja? Você não deve observar as coisas ao seu redor, porque existe alguém ao redor tentando te estragar. Então o Senhor falou: fique em paz, filho, porque eu me pego às vezes pedindo a misericórdia de Deus sobre minha vida. Eu creio que você também. Amém ou amém? Você já se pegou: Senhor, eu não devia ter feito isso hoje, não devia ter feito isso ontem. Amém ou amém? Senhor, quantas vezes você se pegou: por que eu fiz isso agora? Porque Deus quer que você reconheça que você é pecador, e Ele veio justamente para nos curar. Senhor, então por que isso? Eu já fiz essa pergunta, Senhor: por que então, Senhor, se eu perder minha alma, misericórdia,
Eu me lembro lá no começo, as pessoas podiam passar por cima de mim que eu nem ligava. Sabe, essa é verdade. Eu não via maldade em ninguém, amados. Em nada. Eu não conseguia ver maldade absolutamente em nada. E depois, lógico, ficando, convivendo, eu infelizmente vi que existe muita coisa errada ainda no meio do próprio povo de Deus. Como você pode acompanhar e ver na própria sua vida, né? Enfim. E eu falo, por que então o Senhor me salvou, me levou? Me pouparia de ver isso. Ele fala, egoísta, porque eu quero te usar. O seu corpo é sujeito à corrupção, filho. Entenda isso. Ele é sujeito, mas a sua alma está escondida. Entenda esse mistério, amados. O problema é se no primeiro dia você aceitou, de que forma? Então você é a única pessoa que pode, com Deus, definir, olha, eu realmente tenho minha alma escondida em Deus. Porque eu me lembro perfeitamente, quando eu aceitei Jesus, qual o sentimento estava no meu coração. Se era um sentimento de interesse, amado, eu acho melhor você rever o conceito de salvação. Porque eu não fui para Deus com interesse nenhum. Mas nenhum, pelo contrário. Eu nem queria ir para Deus. Mas o dia que eu tive encontro com Ele, eu me quebrantei. De verdade. Se você está entendendo, é que Deus é o único que pode sondar teu coração. É o único que esquadrinha teus pensamentos. Ninguém tem esse poder. Então, por mais errado que seja, já pensou? Davi até hoje chamado homem segundo o coração de Deus. Mas olha os pecados que esse homem cometeu. Elias é chamado o grande profeta, um dos grandes profetas. E olha o erro que ele cometeu. Todos erraram, porque a Bíblia diz, como lemos no começo lá, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Amém ou amém, igreja? Você está em espírito, igreja? Estamos finalizando quase, estamos chegando lá. Então você viu agora há pouco aqui que não há como. Os discípulos então perguntam, Senhor, quem é que pode ser salvo desse jeito? Dentro de uma mensagem dessa não há como ser salvo. Ao homem isso não é impossível, mas para Deus tudo é possível. Diga amém? Amém. Aí está a questão, amados. Diga para o mundo só, Deus é fiel, mesmo em nossas infidelidades. Prova bíblica, 2 Timóteo, capítulo 2, segunda carta do apóstolo Timóteo, ou ao apóstolo Paulo a Timóteo, segunda carta. Aleluia, Jesus. E vamos juntos no capítulo número 2, na segunda carta, no capítulo 2. O que diz aí no versículo 13? Se formos infiéis, ele permanece fiel. Por quê? Porque não pode negar-se a si mesmo. Que mistério que é esse, amados? É simples. Vamos ao mistério dessa revelação. Quando um homem se une a uma mulher por amor, completo amor, o que acontece? Ele une-se a ela e torna ela a sua co-herdeira, a sua companheira. Tudo que é dele passa a ser também dela. Amém ou não amém? Não é assim, amados? Aí alguém espertinho vai dizer, não, mas pastor, tem os casamentos com separação total de bem, ou parcial de bem, só depois de conquistar, né? Aí deveria. Espera aí, eu estou falando de Deus, amado, do amor de Deus. É um amor que não condiciona a nada. O relacionamento de Deus com a sua igreja, ele é 100% comunhão total de bens. Você pode dar glória a Deus por isso? Você está entendendo, igreja? É comunhão total de bens. Quando você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você se torna no mundo espiritual filho de Deus, tem direito às mesmas coisas no reino dele. Ele faz isso porque ele ama a igreja, não condiciona isso a nada. Ele não faz contrato ou acordos, porque se para Deus não existe. A igreja está compreendendo? Então por isso que ele diz, ele não pode negar-se a si mesmo, porque ele tem um compromisso, ele tem um vínculo, ele tem uma comunhão, ele está ligado a nós. Diga amém? Amém. Aleluia, Jesus. Então, amados, quando nós fomos unidos a Deus pela comunhão com o seu Filho, nós passamos a ser chamados família de Deus. E ele fará tudo, diga tudo. Tudo é tudo, amados. Tudo para purificar, para santificar e para nos tornar irrepreensíveis no dia que estivermos diante dele. Você crê nisso?
Quando uma noiva vai experimentar os seus vestidos de noiva, ela está experimentando, ainda está em fase de construção. Ela vai olhar, não gostei, muda aqui, muda ali. É assim que está acontecendo agora. Ainda está imperfeito, mas naquele dia ela fica bonita, não fica diante do altar? Não fica perfeito o vestido dela? Amém, igreja? Amém. E assim será. Nós seremos apresentados perfeitos diante do Pai. Você crê? Palavra bíblica, vamos em 1 Coríntios, em nome de Jesus Cristo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então levante tua cabeça, homem, mulher de Deus, olhe só para frente, siga em frente, com ousadia, entre na presença de Deus e declare que Ele é teu Senhor, Ele é fiel, mesmo em tua infidelidade. 1 Coríntios capítulo de número 1, nos versículos 4 a seguir diz assim, todos estamos juntos? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4 ao 9. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, olha de novo a palavra, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Diga glórias a Deus. Então, amados, a santificação, ela é olha para o irmão do lado, fala para ele aprender junto com você. Diga, a santificação, assim como a libertação, é um processo. Diga amém? Entenda isso e tenha paciência, é um processo. Tenha paciência com você mesmo, tenha paciência com o seu irmão, porque a santificação e a libertação não é mágica, ela é um processo de transformação que Deus, de glória em glória, vai nos transformar, de vitória em vitória. Diga, eu verei a face de Deus. Diga amém? Graças a Deus. Abre em Hebreus capítulo de número, meu Deus, a hora não perdoa, vou ter que acelerar. Hebreus capítulo de número 12, em versículo 4. Já que nós sabemos que a santificação é necessária, veja o que acontece se não houver ela. Tem que haver a santificação, e ela vai haver, amados. Ainda não resistis, 12:4 de Hebreus, ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. É verdade ou não é? Mas veja o versículo número 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lá no versículo 14. Então, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Amém, igreja? Então, só que essa santificação não é o homem que se santifica. Deus que o chamou é fiel para também fazer. Você crê? Amém, igreja? E o que está correndo aqui na igreja? Está ouvindo a palavra? Vós já estáis ficando limpo com a palavra que eu vos tenho anunciado, diz o Senhor. Amém, igreja? Nós vamos finalizar, tentar ser mais objetivo possível, porque a hora não perdoa, é impressionante. Eu vou pedir que você vá, por favor, em 1 João, no capítulo de número 1, finalzinho da Bíblia, já chegando perto de Apocalipse, nós encontramos ali as cartas do apóstolo João. Vamos na primeira carta dele, no capítulo 1. Aleluia, Jesus. Porque o Espírito Santo falava no meu coração: avise esse povo que todos nós, todos vocês, todos, inclui a minha, por isso que eu falei nós, somos pecadores. E que se alguém disser que não tem pecado, está enganando a si mesmo e chamando Deus de mentiroso. Veja o versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, olha aí, olha o segredo, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha aí, irmãos. Então é necessário confessar. Aí está o ponto. É Deus quem nos santifica. É Ele que começou a boa obra, é Ele que vai completar. Você crê?
Desde Isaías está prometido isso. Vamos lá em Isaías, capítulo 53. Estou tentando acelerar aqui, amados. Uma hora, quando eu vejo a hora, eu me desespero. Uma hora passa, né? Não é só no dia a dia, não. Nos cultos também, estou voando uma hora. Isaías 53, para quem não sabe, isso aqui já faz 3.000 anos quase que foi escrito. Ou seja, antes da vinda do Senhor, o profeta já é messiânico, chamado messiânico pelos teólogos, porque muitas das suas profecias eram relacionadas ao Messias. Ele já dizia que haveria de vir aquele que subiu ao madeiro, que teve uma morte horrível, que teria que ter uma morte horrível para chamar sobre ele todos os nossos pecados. E ali diz Isaías 53:4: certamente, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele na verdade foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e é pelas suas pisaduras que fomos sarados. Diga glórias a Deus. E no versículo número 11, ainda diz assim, mais ainda: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Deus está lá na glória agora sentado, do lado dele está o Filho, e Jesus está todo satisfeito vendo você que aprendendo a palavra dele, ó. Ele vai ver o trabalho dele, vai ficar satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Diga glórias a Deus. Então está aí, amados. Quem é que pode te acusar diante de Deus, amados? Se você conhece Jesus Cristo, se você aceitou Jesus, porque essa é a diferença do religioso para o cristão. O cristão aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, e crê que ele tem o poder da vida e da morte. Amém, igreja? Em Romanos capítulo número 8, versículo muito conhecido, Romanos 8, que diz claramente ali no versículo de número 33, Romanos 8, versículo 33, muito conhecido essa passagem, diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? É Deus quem os justifica. Diga glórias a Deus. Quem tentará acusação se é Deus que justifica? É Deus que te santifica, é Deus que te purifica. Diga amém? Amém. Olha só, amados, o versículo 1 Pedro, lá no finalzinho de novo da Bíblia, já chegando ao Apocalipse, na 1 Pedro, nós estamos lá em endereços finalizando a mensagem. Amém, igreja? 1 Pedro, para você ficar convencido pelo Espírito Santo que é Deus que te chamou, que Ele vai completar a boa obra na sua vida. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo vos, olha só, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Então a Ele, só a Ele é digno de toda a glória, toda a honra, todo louvor, porque é Ele que vos chamou, é Ele que vai aperfeiçoar, é Ele que vai confirmar, é Ele que vai fortalecer. Diga amém, igreja? Amém. Aleluia, Jesus. Então permaneça onde você está, amados, porque nesse processo da santificação haverá as correções que Deus vai ter que fazer, as disciplinas. Vai ter que às vezes Ele pegar você, levar ali para uma situação desagradável para a sua carne. Mas lembre-se que está escrito claramente que um pai só exorta porque ama. Você crê nisso? Abra em Hebreus, ali pertinho onde você está, volta um pouquinho. Hebreus capítulo número 12. Hebreus 12, diz assim no versículo 5. Hebreus 12, versículo 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filhos meus, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por Ele fostes repreendido, porque o Senhor só corrige aquele que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Diga glórias a Deus. Então se você hoje está sendo açoitado, se Deus está te corrigindo, te disciplinando, é porque Ele te ama. Se assim não for, você seria um filho bastardo. Aquele que não é corrigido é porque não é amado. Todo que é amado é corrigido. Diga amém? Está escrito inclusive isso aí, você segue aí, ó, veja o versículo 8. Mas se estiveres sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então glorifique a Deus, que Deus está usando esse microfone, está usando esse lugar, essa noite para te exortar, para te disciplinar, porque Ele só faz isso porque ama. Diga amém? Amém.
Ele é um pai zeloso e quer ver o filho crescendo. Diga amém? Se você é uma mãe, é um pai, você não vai deixar de corrigir teu filho, sabendo que se não corrigir vai ter consequências seríssimas. Esse é o grande mal da humanidade. Os pais e as mães não têm tempo mais de cuidar do seu filho, enchem eles de mimos e não corrigem mais, não disciplinam mais. E olha o que está acontecendo nessa geração, o que está sendo feito nessas gerações. Misericórdia. Então, o pai que ama, mas veja o salmista lá no Salmo 119, o salmista Davi, que aqui é Davi, ele chega a essa conclusão. Davi sofreu e sofreu muito, amados. Davi sofreu demais, só que ele reconheceu. Ele reconheceu que enquanto ele não era disciplinado, ele só fazia coisa errada. Veja o que diz o Salmo 119, em versículo 67. Olha o que é um ser humano reconhecer que Deus está agindo na vida dele. Olha o que o salmista diz, o salmista aqui é Davi, Salmo 119, versículo 67. Antes de ser afligido, eu andava errado. E aconteceu, eu só fazia bobagem antes de ser corrigido pelo meu pai. Mas, olha a sequência. Mas agora guardo a tua palavra. Por quê? Porque agora eu sou afligido. Agora eu passo. Por isso que Jesus falou: no mundo passareis por aflições. Essas aflições vão ser para te corrigir. Senão você vai sempre andar errado. Diga amém, igreja? Aí está o segredo, amados. Aí está o segredo. O Espírito Santo, ele se encarrega. Quando vê você caindo para o lado errado, ele mesmo. Não precisa ninguém dar de dedo em você. Ele mesmo vai trazer você para cá. Vai ser às vezes com aflições, vai ser com recados, mas ele vai trazer você de volta ao caminho da salvação. Porque ele é o bom pastor. O bom pastor já deu a vida para as suas ovelhas. E o bom pastor conduz o rebanho para pastos verdejantes. Diga amém, igreja? Amém. Então nós estamos finalizando. Volte lá, por favor, amados. Não precisa voltar não, porque eu já falei sobre essa passagem. Vamos avançar então. Aliás, a palavra diz que nós devemos avançar. Devemos correr e nos apressar em conhecer ao Senhor. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos... Então, olha o que o profeta Oséias diz. Vamos juntos no profeta Oséias, quase na viradinha entre o Novo e o Velho Testamento. Profeta Oséias, ali perto dos pequenos profetas, né? São livros menores, né? Os profetas menores que falam, são livros menores com menores profecias, né? Não que ele tenha diferença. Esse é o grande profeta que ele é pequeno, não. A palavra certa é profeta menores, porque os seus livros são menores, né? Oséias, capítulo de número 6, o versículo 3, o profeta Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alma. Ou seja, é muito claro que a sua vinda é certa, né? Será a sua saída, a sua vinda. Ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Diga glórias a Deus. Então é tão certo como você vê a luz, como você pode se apalpar. A vinda do Senhor é clara, é certa, Ele há de vir. Amém, igreja? Então, finalizando em nome de Jesus Cristo, eu vou pedir que você volte a Hebreus no capítulo 12, para nós orarmos e fazermos a campanha da libertação antes que o tempo se esgote, né? Já estamos no final. Hebreus capítulo 12, e o versículo número 1 diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita, à destra do Pai, do trono de Deus. Diga amém? Amém. E o versículo de número, capítulo 10, e o versículo 23 ao 25, diz assim, 23 ao 25: retenhamos firmes a confissão da nossa fé, da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Versículo 24: e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que está se aproximando aquele dia. Diga amém? O detalhe está aí, no versículo 23, dentro do contexto da mensagem.
Nós estamos falando que fala em fidelidade, né? E Deus fala no versículo 23, retenhamos, ou seja, guardemos firme a nossa fé. Por quê? Porque fiel é aquele que nos chamou e prometeu. Diga amém? Você crê? Eu vou pedir que você se coloque em pé, abrindo a Bíblia Sagrada, no último versículo de leitura, para nós fazermos a oração. Apocalipse. Olha para o teu irmão do lado enquanto você se coloca em pé e diga para ele, João viu, confirmado, quem é o Senhor, ou a fidelidade do Senhor. Diga amém? João viu isso, tudo nós ouvimos aqui essa noite. João viu, amados. Ele viu que o Deus é fiel, que Jesus é o fiel Senhor. Veja o que diz aqui em João, Apocalipse, perdão, 19, versículo número 11. Olha o que João viu, amados. Eu vi o céu aberto, diga glórias a Deus, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele, chama-se fiel. Chama-se, igreja, fiel e verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Diga amém? Aí está o tema desta noite. O tema é Deus é fiel. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda, se você crê que Ele é fiel. Aplauda, aplauda. Ele te chamou, igreja, Ele te escolheu, Ele te chamou primeiro. Ele vai cumprir o propósito dele, porque Ele é fiel e Ele cumpre as promessas. Diga amém? Aleluia, Jesus. Senhor Deus e Pai, o teu povo acabou de ouvir a palavra e eu também ouvi, Senhor. Nós estamos aqui todos juntos no mesmo propósito, Senhor, é aprender pelo teu Espírito Santo a te conhecer como o Senhor quer ser conhecido, através de Jesus Cristo, o Verbo e a palavra da justiça. Obrigado, Senhor, por nos revelar a palavra e não nos permitir que o inimigo nos acuse mais diante da tua presença, Senhor, porque jamais poderá haver acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nem nada pode nos separar do teu amor, Senhor. Por isso eu declaro a tua glória sobre todos os teus filhos que ouviram essa palavra com reverência, com temor, respeitando-a e se propondo a deixar-se ser santificado. Eis-me aqui, Senhor, na tua presença, faça de mim o teu instrumento. Se você está nessa mesma oração, diga, eis-me aqui, Senhor, que eu seja tudo aquilo que a tua palavra diz que eu sou, mais que vencedor em Cristo Jesus. Diga amém? Então, aquele que quer iniciar a campanha, por favor, erga as suas mãos. Eu acho que a maioria que já conhece, não vou entrar em muitos detalhes. Erga as suas mãos para nós podermos recuperar esse tempo, para que seja levado até você a campanha da libertação. Aquele que quer iniciar hoje uma campanha de libertação, amém? Deixa eu falar com os que estão aqui na internet. Você que nos encontrou na internet e sente um desejo de iniciar uma campanha como essa, até lamenta de não estar aqui, mas hoje com esse instrumento que pode ser usado para a glória de Deus, que é a internet, você vê que você nos alcançou. Então hoje nós temos como fazer essa campanha em qualquer lugar do mundo, porque é Deus que faz a obra, como você ouviu na mensagem. Então, se você quer fazer uma campanha de libertação para a sua vida ou para a vida de alguém, entre em contato comigo neste e-mail que está passando na tela. Eu vou entrar em contato com você, vou responder o seu e-mail, vou enviar no anexo do teu e-mail uma folha desta, a qual você deve imprimir quantas você quiser, porque é uma folha para cada causa. Isto eu falo aqui na igreja também, uma folha para cada causa. Nunca pegue uma folha para duas causas. Cada causa uma folha, porque você vai ter que detalhar e acompanhar depois na agenda aqui a campanha referente àquela causa exclusiva. Amém? Então faça isso, entre em contato comigo, eu terei o maior prazer em te responder no meu e-mail e atender a sua dúvida, em nome de Jesus Cristo. Pode ganhar, pode ser mesmo. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Você que pegou a campanha, coloque-se em pé. E aquele que está na internet, que vai iniciar a campanha também, coloque-se em pé. E já coloque-se em pé também os que estão no 2º ao 7º dia. Vamos orar por todas as campanhas já. O horário já não nos permite fazer como nós fazemos toda sexta-feira. Coloque-se em pé todos, os que estão em campanha, os que estão iniciando hoje. Faça a sua oração com Deus, que eu vou falar coletivamente aqui. Faça a sua oração com Deus a respeito da tua causa, em nome de Jesus. Senhor, aí estão os seus filhos, os que estão iniciando e os que estão em meio da campanha. Deus, devido ao tempo, eu estou resumindo hoje, pedindo que o Senhor, Pai, para a tua glória e honra, testifique no coração deles,
que o que foi importante foi eles ouvirem a tua palavra, porque o Senhor está agindo na campanha deles. O Senhor é fiel, Pai. Os que estão iniciando hoje para a tua glória, eles vão preencher essa folha, para que fique registrado a fé deles a respeito da campanha que estão fazendo. Virão mais 7 semanas, mais 6 semanas para cumprir o propósito de ouvir a tua palavra. Os que estão em meio da campanha, ou até terminando, já estão dentro desse propósito. Eu te louvo pela vida de cada um deles e declaro a tua glória sobre essas campanhas, tanto das que estão sendo iniciadas, quanto as que estão sendo feitas em meio dela ou encerradas. Para a tua glória, está tudo debaixo da tua glória, da tua graça, em nome de Jesus Cristo. Você que está em meio da campanha ou iniciando, todos digam uma só voz: Senhor, eu sei perfeitamente a quem entreguei esta causa e como obterei a vitória, pois tudo vem de ti. Digam bem forte isso: tudo vem de ti, e eu creio no Senhor e darei testemunho da vitória sobre esta campanha, porque o Senhor é fiel. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro a minha fé sobre a tua palavra. Diga amém. Então receba a vitória. Você que está iniciando, você vai preencher, vai continuar vindo aqui mais 6 semanas. Você que está em meio da campanha, você está terminando, eu concordo com a oração de vocês, declaro que está por terra todo espírito imundo que tenta contra a sua campanha, em nome de Jesus Cristo. Amém? Toma posse da vitória. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito.